Eu lembro certa vez que eu estava num pequeno grupo desses de estudo bíblico, e normalmente nesses grupos de estudos, de reflexão, a gente também canta. E a gente começou a cantar, e a gente cantou um hino, e quem me conhece sabe que eu não sou muito afinado não, de que desafino no cântico. E naquele pequeno grupo não era só eu que estava desafinado, o grupo estava todo desafinado. E aí, quando terminou de cantar, alguém disse assim: "Ah, pastor, ainda bem que Deus olha o coração e Deus aceita esse nosso canto mesmo assim desafinado." Eu disse: é verdade. Mas depois eu fiquei pensando, porque essa afirmação ela pode ter dois sentidos, pelo menos dois sentidos. O primeiro, de fato, é que Deus olha o nosso coração e a gente não precisa estar altamente afinado para que Deus nos ouça e Deus se alegre conosco. Se fosse assim, bastaria apenas ter uma boa afinação e a gente não precisaria ter um coração e uma prática de vida com Deus. Por outro lado, essa afirmação também pode me levar a entender de que, bom, para Deus qualquer coisa serve. Eu posso cantar desafinado, eu posso fazer de qualquer jeito, porque para Deus qualquer coisa serve. E, na verdade, sobre isso também que eu gostaria de falar, porque muitas pessoas pensam assim: ah, para Deus a gente pode dar de qualquer jeito, a gente pode fazer de qualquer jeito. Para Deus não precisa ser muito bem elaborado. Tem muita gente que pensa dessa forma. Graças a Deus que há pessoas que pensam diferente. E eu quero dizer que para Deus, de fato, há uma excelência, há uma doação que Ele espera de nós, algo que envolva a nossa vida. Essa ideia de que a gente pode fazer de qualquer jeito e dar de qualquer jeito, é uma ideia muito mesquinha. Porque, na verdade, ninguém gosta de receber as coisas de qualquer jeito. Você gosta? Não. Você gostaria de que a gente fizesse alguma coisa por você, para você, de qualquer jeito? Não. Nós gostamos de que as coisas fossem bem elaboradas, não no sentido sofisticadas, mas de que a gente perceba de que ali há coração, que há vida, que há intensidade. É o melhor, dá o melhor. Tem uma história muito interessante que também a Bíblia nos fala de alguém que se doou de uma forma até escandalosa, de uma forma que gerou para as pessoas que viram ali a cena uma certa resistência. Essa narrativa está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, que eu quero ler para vocês, e vou ler numa versão um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ouvir e a ler. É chamada A Mensagem. É um jeito de tradução um pouco diferente, que ela também é poética. Diz assim o texto, Marcos 14, 1 a 11. Dali a 2 dias, começaria a festa da Páscoa, com 8 dias de duração, e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e líderes religiosos estavam procurando um modo de prender Jesus e matá-lo. Eles concordaram em que não deveriam fazer isso durante a semana da Páscoa. Não queremos iniciar uma guerra, disseram. Jesus estava em Betânia, como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro. Abrindo o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns convidados ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido pelo valor do salário de 1 ano, e o dinheiro distribuído entre os pobres. Eles fuzilavam a mulher com os olhos. Jesus, porém, disse: deixa-na em paz. Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Sempre que quiserem, poderão fazer algo por eles, mas não para mim. Ela fez o que pôde, quando pôde, ungiu meu corpo para o sepultamento.
Tenho certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Vejam, o texto que acabamos de ler e ouvir, ele é um texto bastante provocativo. Por que ele é provocativo? Porque ele mexe com as nossas ações e reações. Jesus está lá na casa de Simão, está sendo acolhido. De repente entra uma mulher, que aqui Marcos não cita o nome nem a origem dessa mulher. E essa mulher vai direto a Jesus e tem uma ação extremamente afetiva, uma ação de uma doação, de uma expressão de amor, que aos olhos das pessoas que estavam ali na volta chamou muita atenção. E não só chamou atenção, como escandalizou. Por que escandalizou? Porque era uma mulher que ela expressou o seu amor, derramando sobre a cabeça de Jesus um perfume caríssimo. Um perfume que ele representava quase um ano de salário. Talvez a gente poderia dizer para os nossos dias em torno de 12 a 15 mil reais, considerando um salário mínimo, um pouquinho mais, por mês. Então, um perfume caríssimo. Caríssimo para os padrões da época e caríssimo também para os nossos dias. Ou alguém tem algum perfume de 10, 12 mil reais? É o que ela tinha, é o que ela expressou. É o que naquele momento ela quis colocar para Jesus o melhor dela. O que a levou, o que a motivou, com certeza foi um profundo amor, um profundo afeto a Jesus. Por isso é que ele nos provoca, por isso essa experiência tanto deixou as pessoas que participaram de uma forma indignadas, como também para nós, porque a pergunta é: nós estaríamos dispostos a fazer um gesto tão deliberado, tão generoso, tão aberto, de uma forma assim como esta mulher fez? Às vezes nós somos calculistas demais. Às vezes nós medimos demais a nossa vida. E quando se trata também de expressar afetividade, muitas vezes nós medimos. Medimos até onde podemos ir, como podemos nos expressar. Essa mulher não estava preocupada com o que as pessoas iriam pensar, com o que as pessoas iriam julgar. Naquele momento, essa mulher só estava preocupada em oferecer para Jesus o melhor dela, e de uma forma muito intensa. Jesus estava no caminho da cruz. Esse ato dessa mulher de ungir Jesus, normalmente, ele era feito para reis e pessoas importantes, pessoas nobres, e feitos também depois que a pessoa morria, onde se ungia o corpo. Essa mulher faz antes de Jesus ser morto. É como se ela quisesse dizer para nós o seguinte: olha, se você quer fazer algo por alguém, se você quer se doar a alguém, se você quer deixar uma marca na vida de uma pessoa, um perfume na vida dessa pessoa, faça enquanto ela está viva. Dê flores enquanto ela está viva. É como se ela dissesse o seguinte: olha, não meça esforço para expressar o seu amor. Não meça esforço para mostrar o quanto você ama. Muitas pessoas, elas entram às vezes em remorsos, em sentimentos de culpas, quando elas perdem as pessoas e começam a se questionar: por que eu não expressei melhor? Por que eu não disse eu te amo? Por que eu não abracei mais? Por que eu não perdoei mais? Por que eu não estive mais? Essas questões são muito comuns quando nós perdemos as pessoas. E essas questões sempre virão, porque na verdade parece que a gente não consegue viver de maneira intensa como nós gostaríamos. Até gostaríamos, mas não conseguimos. Muitas coisas às vezes nos interpelam, muitas coisas nós colocamos como barreira. Mas há momentos, meus queridos, que a gente precisa vencer as nossas barreiras. Há momentos em que a gente precisa, às vezes, deixar de lado os nossos cálculos
e nos doar de coração, nos doar integralmente. É como aquela viúva pobre que nós ouvimos também. E veja, isso não tem a ver com questões financeiras, de valores, de mais, de menos. É questão de que aquela viúva tinha 2 moedinhas que não valiam quase nada, mas representava tanta coisa para aquela mulher. Representava a sua vida, representava o seu coração, representava o que ela tinha, e ela doou, ela se entregou. Ela não estava dando apenas 2 moedinhas, ela estava dando a sua vida. Paulo também vai dizer isso em 2 Coríntios, quando ele desafia os cristãos a ajudar outros cristãos. E aí ele vai dizer, olha, há cristãos que se doam, onde eles não apenas dão as coisas, eles se doam, eles se entregam. Parte deles vai junto. Parte deles caminha na doação. Cada vez mais eu aprendo que a generosidade é algo extremamente libertador. Que quando nós nos doamos, nós crescemos e nós amadurecemos. Quando nós nos doamos, nós vivenciamos experiências tão profundas que nos dão liberdade. Liberdade de ser como essa mulher. Ela teve liberdade. Ela teve liberdade de expressar os seus afetos a Jesus. E ela teria tudo para reprimi-la, por ser mulher, por estar na casa de um estranho, por ser vista daquela forma, julgada daquela forma. Mas ela vence isso. Muitas vezes nós precisamos aprender a vencer aquilo que nos trava, aquilo que nos impossibilita de expressar afetos. Afetos, eles nos unem. Os afetos, eles nos possibilitam recomeços. Os afetos nos possibilitam que a gente dá valor à vida. E eu creio que essa experiência dessa mulher que faz com Jesus, faz a gente perceber que a vida ela é tão valiosa. Mesmo quando Jesus está a caminho da cruz, e a poucos dias daquela situação, ele seria morto de uma forma tão vergonhosa, mas Jesus dá valor àquele momento da vida. Ele sabia o que iria passar, mas naquele momento ele vivencia essa experiência. Assim nós precisamos aprender a vivenciar cada momento com Deus, com intensidade no coração. E aprender que nessa intensidade não é viver de qualquer forma, não é viver sem limites, mas é viver de uma forma intensa, generosa, se doando, se entregando, se entregando a Deus, se entregando ao outro, principalmente ao outro, que muitas vezes no outro está a face de Jesus, está a face de Deus. Por isso que Jesus disse, quando fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim estás fazendo. Quando nós expressamos afetividade a outra pessoa, nós também expressamos a Deus. Esse cuidado, esse jeito de viver nessa novidade, nessa nova comunidade que Jesus nos propõe. A palavra de hoje é extremamente, como disse, provocativa, porque ela nos desestabiliza. Ela faz a gente repensar como nós estamos nos doando. Saindo da nossa zona de conforto, saindo das nossas mesquinharias, saindo do nosso egoísmo, para uma prática muito mais generosa. Talvez você tenha ouvido a cada domingo eu falar essa expressão generosa, porque eu acredito nessa generosidade. Eu acredito num Deus generoso, num Deus como essa mulher, que se expressa de forma tão incondicional, que muito mais. Afinal, Ele faz chover sobre bons e ruins. Ele faz com que a cada dia, as pessoas amando ou não amando Ele dá graça, dá bênçãos. Porque esse Deus é generoso. Esse Deus é um Deus escancarado que derrama bênçãos sem medidas. Mas felizes são aqueles que conseguem perceber isso.
Felizes são as pessoas que têm olhos para enxergar isso. E ao enxergar isso, elas se tornam também instrumentos de generosidade. Elas também se doam. Elas se entregam para aquilo que é melhor. E o que é melhor? É o amor, é a justiça, é viver em paz com as pessoas, num mundo que cada vez mais nos inspira a nos reduzir, a nos tornar secos, a nos tornar pessoas embrutecidas, a nos tornar pessoas insensíveis, em um mundo que cada vez mais nos inspira e nos move para o acúmulo, para reter, porque temos medo, somos inseguros. Jesus nos chama à confiança e à entrega. Jesus nos chama para uma vida realmente de entrega, de intensidade, de generosidade. Então, minha palavra para nós nessa reflexão é que o gesto dessa mulher nos inspire a nos doar. Veja a acusação que os presentes ali daquela casa disseram assim: olha, com esse dinheiro, esse perfume poderia alimentar muitas pessoas, muitos pobres. Com certeza poderia. Mas Jesus disse naquele momento, era o que ela poderia fazer de melhor, de expressar o melhor. Jesus disse assim que, olha, os pobres nós sempre teremos. E não é porque Jesus estava desmerecendo os pobres. Pelo contrário, nós sabemos pelo Evangelho o quanto Jesus valorizou as pessoas mais simples e pobres. O quanto elas estavam na agenda e na pauta de Jesus de prioridade. E Jesus não está desmerecendo essa situação. Mas Jesus está dizendo, olha, aprenda com essa mulher também a fazer para com os mais pobres. Sejam generosos para com os mais pobres. Se doem para aqueles que precisam. Aprendam nessa partilha a expressar o amor, e a gente expressa o amor na vida do outro. De fato, eu espero que a nossa igreja, a nossa comunidade, nós como apóstolos sejamos generosos, sejamos intensos na doação, sejamos intensos no se doar. Não só em matéria, não só em coisas. Às vezes isso é o mais fácil, como Jesus disse. Às vezes a gente dá as sobras. Não são as sobras. É o nosso coração. É a nossa alma. É a nossa vida. Quando a gente entrega, quando a gente ama profundamente, a gente se torna profundamente generoso. Essa mulher, não sabemos o nome, mas Jesus disse que ela ficaria conhecida. E o que ela fez seria lembrado por muitas gerações. Uma das coisas que eu tenho aprendido, meus queridos, é que o que a gente faz nessa vida ecoa na eternidade. O que a gente faz nessa vida ecoa na eternidade. Que os nossos gestos de amor e generosos possam ecoar na eternidade. Que nós sejamos lembrados como pessoas que se doaram, que se entregaram, que deram o melhor de si, que viveram profundamente esse amor. Que não sejamos lembrados como aqueles que foram mesquinhos, que reduziram a vida, que seguraram, que perderam a oportunidade de amar e de ser afetuosos. Mas que sejamos lembrados como essa mulher hoje está sendo lembrada. Que Deus nos abençoe e que Deus dê liberdade ao nosso coração para expressar essa afetividade. Amém. Vamos responder também a essa palavra.